Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Pessoal, eu havia pedido para vocês fazerem a leitura da página 71, ali do náufrago, né, da sinopse, e responder as questões da página 72. Então agora vamos fazer isso juntos, tá? Só aqui vamos falar um pouquinho sobre o gênero sinopse e depois sobre a narrativa de aventura, ok? Então vou fazer a leitura primeiro aqui junto com vocês e depois nós falamos disso. Ali nós temos, né, naquele box em azul, Náufrago, lançamento 2001, direção Robert Zemeckis, roteiro William Broyles Jr., origem Estados Unidos da América, duração 2 horas e 23 minutos, gênero aventura, drama. O elenco: Tom Hanks, Ellen Hunt, Nick Searcy, algo assim, né? Sinopse: Chuck Noland é um engenheiro de sistemas e inspetor federal de uma multinacional encarregada de enviar cargas e correspondências para todo o mundo. Sua vida é controlada pelo relógio. Seu trabalho o leva, na maioria das vezes, de um instante para outro, para locais bem distantes e bem longe da sua noiva Kelly. Essa louca existência de Chuck termina abruptamente quando, numa de suas costumeiras viagens, ocorre um acidente com o avião em que viajava, deixando-o preso em uma ilha totalmente deserta por 4 anos. Com sua noiva e seus amigos imaginando que ele morrera no acidente, Chuck precisa lutar para sobreviver, tanto física quanto emocionalmente, a fim de que um dia possa retornar à civilização. Sem as conveniências da vida diária, ele tem que encontrar meios de suprir suas necessidades básicas para a sua sobrevivência, incluindo água, comida e abrigo. Passados 4 anos, Chuck consegue ser resgatado e voltar para a civilização como um homem profundamente mudado. Vocês percebem, gente, esse filme, O Náufrago, provavelmente vocês já devem ter assistido. Se não assistiram, é bem fácil, e tiverem interesse, é bem fácil de encontrar, Netflix, YouTube, aí tem. Ele parece um pouquinho com a narrativa que nós lemos, né, lá tirada do livro do Robinson Crusoe, intitulado Naufrágio, né, que nós temos ali como texto 1 na página 62 do livro didático de vocês. Então, primeiro vamos falar um pouquinho da sinopse, né, e depois a gente vai para as questões. Bom, sinopse, gente, o que é uma sinopse? É a apresentação concisa de um conteúdo, certo? É uma narração breve de um filme, de uma peça teatral ou de um livro, por exemplo. A sinopse, gente, ela é considerada um subgênero do resumo, E o resumo, porque o resumo ele se caracteriza pelo ato de ler, analisar e relatar de forma breve, somente o essencial, o mais importante, né? Nós relatamos o mais importante para o leitor. Não retratam, mas nem a sinopse, nem o resumo, retratam a opinião e nem a visão pessoal do autor do texto sobre o relato. Ok? É diferente da resenha crítica, por exemplo, que quem escreve a resenha dá a sua opinião pessoal, né? Não, o resumo e a sinopse não. Ele é uma apresentação concisa do que está escrito naquele livro ou do que se trata, né, aquele filme, porém não conta com a opinião de quem está escrevendo. E nesse contexto cinematográfico, né, essa visão global aí do texto é denominada sinopse. E vale ressaltar que uma de suas características, como eu mencionei anteriormente, né, é não mencionar também, além de não dar a opinião, é não mencionar e não contemplar o final da história, né? Ele não conta isso. Ele não diz como que se desenrola a história. Uma boa sinopse deve ser escrita de tal maneira que, na verdade, ela cria expectativa, né, em quem está lendo, de ver o filme ou de ler determinado livro. Então, ela não pode contar o final da história. Cria essa expectativa quanto ao desenrolar, né, quanto à descoberta dos acontecimentos e o próprio desfecho dessa história. E a sinopse ela tem por finalidade levar o leitor a entender em poucas linhas, né, como eu havia falado, resumidamente, a ideia central do enredo, fazendo-o se interessar. Ou seja, ela funciona como uma espécie de propaganda.
em poucas linhas, ela vai contar ali, ela vai contemplar a visão central ali do enredo, né? E o principal objetivo é fazer com que o leitor, ao ler essa sinopse, ele se interesse em ver o filme, em ler o livro, ok? Então, assim, e a estrutura? Como que é a estrutura da sinopse? Como vocês podem ver ali, né, na página 71, ali nós temos um exemplo, né, no livro didático de vocês, mas a estrutura é composta pelo título, né, pelo título, e o corpo do texto, a informação, onde, como e quando acontecem os eventos. O diretor é por vezes mencionado também, e há uma breve caracterização dos atores, como vocês podem ver nessa sinopse da página 71 ali. E essas informações aparecem associadas a imagens e cenas do filme. Temos ali, né, uma imagem do lado esquerdo ali do ator que protagonizou esse filme, né, O Náufrago, que é o Tom Hanks. Esse gênero aparece em blogs, jornais, uma coisa mais antiguinha, mas também era super comum encontrar capa de DVD, ok? Então tá, falamos ali das principais características, vocês viram um exemplo da sinopse, nós já lemos juntos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a narrativa de aventura. Ela apresenta narrativas de aventura, sempre terá um personagem heróico. E o texto? O texto apresenta os acontecimentos em sequência temporal, gente, ou seja, sempre um acontecimento depois do outro, ok? Sempre em sequência temporal. Apresenta também um jogo de causa e efeito, de onde resulta sempre uma transformação, certo? E as ocorrências que marcam as relações de causa e efeito vão se repetindo até no momento do clímax e do desfecho. Clímax, só para relembrar, vocês já sabem, mas vamos relembrar aqui, é o ponto de ação, que a ação atinge o seu momento mais crítico, né? É o auge, o momento de maior tensão, tornando, a partir do clímax, o desfecho é inevitável. E o que é o desfecho? É a solução do conflito, né? Que é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens, certo? Então vamos lá, página 72, vamos fazer essa atividade juntos. A número 1 ali. Número 1. Compare o enredo desse filme com o capítulo O Naufrágio. Quais são as semelhanças e diferenças entre as duas histórias? Dê exemplos. Semelhança, gente, é que os dois, né? Os dois, tanto o filme, né, quanto o capítulo, o protagonista é o único sobrevivente, né, de um acidente e vive por alguns anos em uma ilha deserta. Então, a semelhança é que nos dois, tanto no capítulo do livro do Robinson Crusoe, quanto no filme O Náufrago, o sobrevivente, ele vive por alguns anos numa ilha deserta e ele é o único que sobrevive. Ele fica sozinho nesse lugar, nessa ilha. E a diferença? A diferença, gente, é a época, né, em que os fatos ocorreram e o tipo de transporte utilizado, ok? Número 2. Releia o trecho da sinopse de Náufrago. Que personagem é o protagonista desse filme? Ali, né, como foi lido no início, é o engenheiro Chuck Noland. Esse é o protagonista. Letra B. Que acontecimento pode ser considerado o clímax de Náufrago e o desfecho do filme, como se dá? O que pode ser considerado o clímax e o desfecho, como que se dá? O que acontece? Bom, o clímax, né, é o acidente com o avião, que deixa o personagem principal preso em uma ilha deserta. Esse é o ponto de maior tensão, o acidente com o avião, que deixa o personagem preso nessa ilha. E o desfecho é quando ele consegue ser resgatado, né, gente? É a resolução do conflito, né? Quando ele consegue ser resgatado e voltar para casa, ele volta para a civilização, mas ele volta como um homem profundamente mudado, né? Esse período na ilha lá o transformou, ok? A número 3. Os gêneros sinopse e narrativa de aventura fazem parte da modalidade escrita, mas têm diferentes finalidades e são dirigidos a leitores com interesses bem diversos. Letra A. Qual é a finalidade de cada um desses gêneros? Bom, a finalidade da sinopse, gente, é o quê? É informar o leitor sobre o que se trata o filme, ok?
é informar, da sinopse é informar o leitor sobre do que se trata, ok? E a narrativa de aventura é o quê? É entretê-lo, é o entretenimento. A narrativa de aventura tem por objetivo o entretenimento. Letra B. A que público a sinopse é dirigida e a narrativa de aventura? Bom, a sinopse é dirigida a leitores interessados em conhecer o assunto do filme, ok? E a narrativa de aventura a leitores que gostam de aventuras, certo? A esse público que gosta de narrativas de aventuras, que, diga-se de passagem, são muito interessantes, né? São bem legais. A linguagem, a número 4 agora. A linguagem se manifesta de diferentes maneiras na literatura e no cinema. Que recursos não verbais podem ser empregados no cinema, mas não na literatura, para representar ações e intensificar sentidos? Gente, os recursos sonoros, né? Não tem como fazer isso na literatura. Os recursos sonoros e visuais. Sons de diversas músicas, as cores e movimentos, por exemplo. Esse é um bom exemplo. Gente, vou pedir para vocês lerem a página 73, tá? Com bastante atenção, revisando ali os substantivos. E numa próxima aula nós voltamos fazendo as atividades, ok? Obrigada, pessoal. Até a próxima e fiquem bem.